Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana Júlia e estou aqui para mais um vídeo. Antes de estar começando, já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu tô aqui para falar de alimento. Mas não é esse que a gente costuma comer no nosso dia a dia. Sabemos que o ser humano precisa se alimentar para se sustentar, manter a energia e tudo funcionando. Mas nós também não somos compostos só desse corpo aqui. Nós também temos uma alma e um espírito. E bem, o nosso espírito também precisa estar alimentado para continuar funcionando. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. O seu espírito está saudável? Bem, primeiramente, vamos estar dando um versículo lá em João, capítulo 6, do versículo 32 ao 35, que dizem assim: Declarou-lhe Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O próprio Deus é que é nosso alimento e nosso sustento espiritual. Ele quem nos sustenta a cada dia. E ele tem que ser o nosso principal sustento todos os dias. E nós nos fortalecemos nele através da palavra, da oração, de jejum, estando próximos dele todos os dias. São momentos em que tiramos para conhecê-lo melhor, termos intimidade com ele, e quando a gente conhece ele melhor, a gente tem noção de quão grande ele é. Na verdade, a gente não consegue ter noção de quão grande ele é, mas a gente entende o quão grande ele é e passa a ser mais dependente dele, que sabe de todas as coisas e nos ama muito além do que merecemos. E bem, como eu trouxe no outro vídeo, quero estar trazendo sempre nos vídeos o que Jesus fez, porque ele é o nosso principal exemplo. Então, o que ele nos mostrou para fazermos de acordo sobre isso? Bem, Jesus era o próprio Deus na Terra, mas ele também era homem e veio para nos dar o exemplo. E ele teve ações que o aproximou do Pai e o ajudava a ser mais dependente do Pai. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ler lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou o dia orando a Deus. E se você ler o contexto desse versículo, você vai ver que após isso ele saiu para chamar os seus discípulos. E isso nos mostra o quanto Jesus era dependente do Pai dele, o quanto Jesus era dependente do nosso Pai. E ele sempre orava e buscava a direção de Deus para fazer tudo o que ele fez, para fazer sempre a coisa certa e nos dar exemplo de que é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Nós temos que estar em constante oração para estarmos sempre ligados na vontade do Pai e estarmos debaixo da dependência dele. Além disso, Jesus também conhecia a palavra. Vamos estar lendo um pouquinho lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. E nesse capítulo, Jesus estava fazendo um jejum, que é outro exemplo de como a gente pode estar se aproximando de Deus, estar mais sensível à voz dele. E o diabo veio tentar ele. E aí, Jesus teve fome e o diabo perguntou então por que ele não transformava uma pedra em um pão, já que ele era Deus. E ele disse assim: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esse versículo ele é muito conhecido por estar aqui em Mateus, mas Jesus citou isso porque Deus havia falado isso para o povo lá atrás,
E está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Quando Deus mandou o maná para o povo, mas disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só de alimento físico a gente sobrevive, mas para a gente viver verdadeiramente, plenamente com o Espírito Santo, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Então hoje eu quero te fazer um convite para você estar cada vez mais perto dele, cada vez mais perto da palavra dele, do que ele deixou pra gente sobre ele, pra gente aprender sobre ele. E se você tem dificuldade, existem várias formas que podem te ajudar a se manter mais fiel. A primeira coisa é entender que se a gente for pelas nossas próprias forças, a gente não vai em lugar nenhum. A gente tem que pedir força pra ele, a gente tem que pedir força pra Deus pra gente estar perto dele. E podemos pedir ajuda, você pode buscar ajuda com um líder, com um amigo, vocês fazerem propósito juntos e um cobrar o outro. Existem várias formas na internet, né? Sem Bíblia, sem comida, tipo, todo dia antes de tomar o seu café da manhã você tem que ler a Bíblia. Ou então sem Bíblia, sem celular. Antes de você pegar no seu celular, você tem que ler a Bíblia. E durante o dia pode estar colocando alguns despertadores para você estar orando, ou até mesmo para você estar lendo, porque nós não podemos ficar sem o nosso alimento. Porque sem alimento, o corpo enfraquece e o corpo padece. Sem alimento, o nosso espírito se enfraquece e o nosso espírito pode padecer. E uma das dicas que eu citei foi você ter alguém que te ajude nisso e te incentive. E cara, se neste momento você não vê ninguém do seu lado para isso, me chama lá no Instagram, meu arroba tá aqui embaixo e eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Leiam a Bíblia.